Olá a todos do canal. Venho aqui contar um relato que aconteceu comigo. Morei numa casa na beira de uma estrada entre 1998 e 2008. A casa ficava na divisa entre o fim do asfalto da cidade e o início da roça. Não estávamos longe da cidade. O bairro mais próximo ficava a 2 quilômetros. O lugar é chamado de Rancho do Tropeiro, Estrada do Sertãozinho, e minha cidade é Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. O curioso é que quando meu pai era criança, os mais velhos diziam que de noite naquela estrada passavam lobisomens. Eu sempre acreditei nesse tipo de lenda por N motivos. Pois bem, acabamos mudando naquele lugar. E eu me lembro que em uma noite de lua cheia, as pessoas da minha casa jantaram e ficamos no terreiro da casa conversando, tomando café, etc. A noite estava linda, ar puro, tudo ótimo. Mas durante a madrugada foi horrível. A janela do meu quarto e a janela do quarto do meu pai ficava de frente para a estrada e tinha apenas uma cerca de bambu separando tudo. E de madrugada eu ouvi e o meu pai também ouviu. Era o rosnado mais feio do mundo. Era arrepiante. Era uma mistura de um ruído de animal cansado e um rosnado muito forte e alto. Pensem num rosnado alto. Esse bicho ficou parado bem em frente à minha casa, rosnando ofegante durante umas 2 horas. E no final, ouvimos um barulho como se estivesse quebrando a cerca. E de manhã, vimos que realmente tinha quebrado. Ele entrou, caminhou rosnando dentro do meu quintal. Ficou andando ao redor da casa e rosnando. E não era porco, nem onça. E nem coati. Eu espiei pela janela e não consegui ver o bicho. Ninguém dentro de casa teve coragem de sair para ver o que era. Aos poucos o barulho foi parando e foi embora. E naquela madrugada ninguém dormiu. No outro dia vimos um buraco enorme em nossa cerca. Meu pai foi buscar pão e na padaria do bairro mais próximo, e todo mundo estava comentando que um rapaz que entregava jornal de moto tinha visto um lobisomem de madrugada na estrada em frente à minha casa. Vou explicar melhor. Esse rapaz entregava jornal de madrugada na cidade usando uma moto, e ele morava em um sítio que ficava acima do lugar onde eu morava. E naquela madrugada ele passou naquela estrada e ele disse que um lobisomem estava no barranco e foi o acompanhando ele no meio do cafezal. É lógico que ele acelerou a moto e voou estrada fora. Entrou no sítio desesperado, trancou tudo e no outro dia o pessoal espalhou a história dele. E o mais interessante é que ele não sabia que esse bicho tinha ficado um tempo rosnando em frente à minha casa. Então, resumindo, eu ouvi, mas não ouvi. Porém, esse rapaz viu e ele confirma isso para todo mundo. Essa é apenas uma história de lobisomem aqui da minha cidade. É lógico que o pessoal aqui faz piadas, mas muita gente tem cisma de andar à noite nas estradas de terra do sertãozinho. Tá aí, galera. Vamos aí para um segundo relato. Olá, boa noite. Me chamo Kaique e sou de Barra de Santo Antônio e venho relatar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu normalmente dou uma corrida pela manhã por volta das 5h30, mas em uma sexta-feira, agora dia 23/8, foi diferente. Combinei com alguns amigos de irmos correr mais cedo, pois tinha um evento na escola que a gente não podia perder. Esses amigos são da cidade vizinha, então até eu me encontrar com eles seria um pouco demorado. Me levantei às 4 da manhã, comecei a arrumar, saí de casa e avisei eles pelo telefone que estariam me esperando no meio do caminho. Antes de eu começar a correr, eu fui andando.
A estrada até a cidade vizinha costuma ter muito mato aos arredores e algumas casas abandonadas, antigos sítios. Quando eu já estava passando da escola, pois depois da escola é só mato, assim que dou alguns passos à frente, eu escuto um barulho no meio do mato. Então fiquei em alerta. Rapidamente subiu aquele cheiro de bicho morto, algo podre. Olhei para o mato ao meu lado esquerdo e até pensei em voltar para trás, voltar para casa. Mas eu desisti e continuei. E assim, logo depois, eu avistei um meu amigo e falei para ele que o mato estava mexendo muito e tinha um cheiro muito ruim ali. Bom, parecia cada vez mais perto. Então, de repente, eu escuto um uivo e todo o meu corpo gelou, paralisou na hora. Rapidamente, botei o celular para gravar. E quando eu escuto o uivo novamente, tentei gravar, mas para meu azar, passou um ônibus ao meu lado. De tantas opções que eu tive, eu escolhi seguir em frente e não voltar para casa. Não fui pela beirada da estrada, e sim no meio dela. Eu coloquei alguns louvores no meu celular e aumentei o volume. Foi quando, por curiosidade, eu viro meu pescoço ao lado e vejo ao fundo de uma areia plana, de frente a uma casa antiga, uma criatura abaixada me olhando. Coloquei em minha cabeça que era imaginação minha. Continuei andando, mas eu decidi conferir o que eu estava vendo. E assim que olho novamente, a criatura estava lá, na mesma posição me encarando. E cada movimento e passo que eu dava, ela me seguia com a cabeça. Eu decidi olhar para o céu e vi que estava com aquela lua cheia. Só tive um pensamento: correr sem rumo na vida. Bom, corri, cheguei até meus amigos. Depois, mais tarde, quando eu voltei para casa e falei para alguns parentes, eles me falaram que era um lobisomem e que em momentos assim ele costuma andar à procura de gente, e que eu deveria agradecer a Deus por não ter feito duas coisas. A primeira delas era de não ter voltado para casa, porque se eu voltasse, com certeza ele iria me seguir e me atormentar pro resto da vida. E a segunda coisa foi ter aguentado meu próprio medo e não ter travado, pois se eu tivesse parado, eu ficaria frente a frente com aquela criatura e claramente ela me atacaria. Bom, essa foi minha experiência com o suposto lobisomem. Agradeço por contar o meu relato. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Vou contar aqui um relato de um caminhoneiro. Bom, na época eu namorava um caminhoneiro. Sempre ficávamos em grupo de caminhoneiros que paravam nos postos da BR para tomar banho, cozinhar e dormir. Conheci um motorista, um senhor que tinha seus 56 anos na época. Ele era do Paraná. Parou pertinho da gente e lá puxou conversa. E ele perguntou para qual cidade estávamos indo. Falamos que estávamos indo para Maringá. Ele olhou sério e eu vi o seu sorriso sumindo. E ele falou assim: cuidado com o posto que tem os eucaliptos. Posto velho e não tem calçada, é chão de terra onde abastece. E eu, curiosa, logo perguntei: por quê? E ele falou que tinha 3 meses que ele e um amigo pararam a carreta neste posto para dormir. Foram falar com segurança do posto que ali se eles podiam pernoitar. O segurança falou que poderia, mas que se ouvissem algo, de jeito nenhum era para descer do caminhão. Até aí tudo bem. Eles acharam que tinham ladrões por aquela região, por ser um posto afastado. Mas eles acharam estranho porque não tinha carretas ali. Foram no banheiro e depois foram dormir. Naquela noite, eles ouviram algo quebrando os eucaliptos, uns uivos estranhos. Curioso, ele desceu e bateu na cabine do amigo. Quando ele viu uma criatura sair dos eucaliptos e vir na direção dele, o amigo abriu a porta do caminhão e ali eles ficaram. Ele falou que não dormiram a noite toda e eles acharam que o animal havia matado o segurança. Mas quando estava clareando, eles avistaram o segurança saindo dos eucaliptos pelado.
Aí que se deram conta que era o segurança que virava o lobisomem. Bom, gente, pior que eu fui nesse posto e o meu namorado queria dormir lá. Deus me livre, fiz ele ir embora de lá. Chega a me dar arrepio só de parar lá para abastecer. Bom, esse é o relato. Não tenho porquê daquele homem estar mentindo. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Eu tinha entre 27 e 28 anos quando eu me separei e saí da cidade do Rio de Janeiro. Fui morar com os primos em Nova Friburgo, até para esquecer uma separação dolorosa. Enfim, ao chegar arrumei um emprego na padaria Ouro Preto. Acredito que ela existe até os dias de hoje. O tempo passou e conquistei a simpatia de todos, inclusive do patrão. Logo ele permitiu que eu morasse no sítio dele. Assim teria mais liberdade e não incomodaria meus parentes. Esse sítio ficava às margens da BR-116, logo após a Cachoeira Véu da Noiva. Comecei a me engraçar com uma moça que pegava o mesmo ônibus que eu. Inclusive, era o último da noite, que passava às 11 horas da noite. Cheguei a dar uns amassos nela, mas não passou disso, pois estávamos na rua. Um dia, empolgado com a perspectiva de que rolaria algo a mais, passei do ponto e saltamos no ponto onde ela ficaria. Quando o homem é jovem, a cabeça de baixo pensa no lugar da cabeça de cima. Enfim, rolou uns beijos e algo a mais. Porém, ela não morava só. Então eu tive que voltar uns 3 a 4 quilômetros a pé. E assim que ela pegou uma estrada larga e de barro para ir embora, eu me vi só naquela BR. A ficha caiu e percebi a loucura que eu fiz. O local era extremamente escuro, mata fechada e densa de ambos os lados. Andei uns 500 metros e quando percebi, vi um silêncio apavorante. Me deu arrepios na nuca e uma sensação enorme de estar sendo observado. Quando passei em um lugar com uma cerca muito alta, pois só dava para ver as pontas dos caibros de madeira devido ao mato alto, ouço cachorros latindo muito e pensei que fosse pela minha presença. Apertei os passos até os latidos ficarem distantes e ao chegar atravessei um pontilhão e cheguei nos fundos do sítio, pois morava em uma casinha ao pé da serra. Ao abrir a porteira, que fecha com arame, só quem conhece o interior sabe como é difícil abrir e fechar essas porteiras. E de repente veio o medo e a sensação de estar sendo observado aumentou, o que dificultou ainda mais eu abrir a porteira. Quando eu consegui abrir e me virei para fechar, algo passou em disparada atrás de mim. Parecia um trator em alta velocidade, se embanhando no meio da mata, quebrando galhos. Enganei minha mente e pensei, deve ser uma capivara, pois às margens do riacho havia algumas. Larguei a porteira aberta e corri como nunca havia corrido em minha vida. Amo cachorro e sempre levava restos de frango assado ou salgados para eles. Era um casal de Doberman e estavam no meio do caminho, latindo na direção de onde eu vinha correndo. Abri a porta muito rápido e fechei mais rápido ainda. Quando eu mal sentei na cama, algo deu uma pancada na parede que estremeceu a casa toda. Nesse dia, nem banho eu tomei, pois o vidro basculante do banheiro estava quebrado. E apesar de ser pequeno o vão, não me arrisquei. Nem acendi a luz, nem dormi. Só ouvia os cachorros latindo muito, ora perto da casa, ora distante. Nada vi, mas tenho certeza que algo me seguiu naquela madrugada. Bom, este é meu relato. Uma boa noite a todos. Tá aí, galera. Foram 4 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.